Olá, meu nome é Guilherme Sacomano Nasser, sou professor de Direito Tributário. Estamos iniciando aqui com princípios constitucionais tributários. Nesse bloco, nós vamos iniciar vendo o princípio da irretroatividade. O que significa o princípio da irretroatividade? Esse princípio, doutores, ele proíbe que o ente público, ao publicar uma lei, ou instituir um tributo, ele veta, na verdade, que os fatos geradores decorrentes dessa nova norma atinja fatos geradores ocorridos antes da publicação dessa norma. Veja o que o artigo ele diz. É vedado aos entes tributantes cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Veja, a partir do momento em que houve a instituição, majoração, redução de alíquota, o efeito dessa norma será apenas para fatos geradores ocorridos para o futuro, não atingindo fatos geradores ocorridos antes da publicação. Observe, doutores, que a regra é bastante simples. Porém, a gente tem que se ater à exceção à regra, que está lá no artigo 106, inciso 2º, a linha C do Código Tributário Nacional. Veja só, a norma ela determina que, no caso, a legislação ela vai admitir a retroação no tempo, em uma vertente, qual seja, no que diz respeito à multa. Veja que quando uma norma que institui um tributo novo, dentre vários elementos que ela está instituindo, nós temos a multa. Então, quando a nova lei ela prevê uma multa menor do que aquela norma que vinha com sua vigência até a publicação desta nova norma, exclusivamente no que se refere à multa, esta poderá, sim, atingir fatos geradores ocorridos anteriormente. Porém, é importante destacar que o contribuinte só terá, vamos dizer assim, o benefício dessa nova regra, caso a exigência do fato gerador ocorrido antes não esteja com sua exigibilidade extinta. Veja que, quando a exigência estiver em aberto e nesse ínterim acontecer a publicação de uma nova norma, a qual vem a determinar uma multa mais benéfica, o contribuinte, sim, terá direito exclusivamente à aplicação dessa nova multa com relação a fatos geradores ocorridos anteriormente. Porém, não é verdade afirmar que, se a nova norma prevê, por exemplo, a alíquota menor desse tributo, o contribuinte não terá direito à aplicação dessa nova alíquota. Por quê? Porque, nos termos do princípio da irretroatividade, a regra determina que os efeitos serão sempre para frente, não retornando os efeitos anteriores à data da publicação da regra. Importante também destacar, doutores, que essa regra, e cai muito isso em prova principalmente da OAB, é denominado de princípio da retroação benéfica. Tá ok? Pois bem, outro tributo que nós vamos explicar hoje, outro princípio, perdão, que nós vamos explicar hoje, é o princípio da capacidade contributiva. O que diz o princípio da capacidade contributiva? Nada mais é do que a possibilidade legal de estabelecer alíquotas variáveis em razão da capacidade contributiva de cada contribuinte. Olha que interessante. O ente público tem uma autorização legal para, na verdade, aumentar ou reduzir a alíquota de cobrança do contribuinte, levando-se em consideração a capacidade financeira de cada um deles. Pois bem, mas veja que essa aplicação do princípio da capacidade contributiva não é destinada a qualquer tributo, ou melhor dizendo, ela é destinada exclusivamente, hoje no nosso ordenamento, a apenas 3 tributos. Quais sejam? O imposto de renda, o imposto sobre a propriedade territorial urbana e também o imposto
territorial rural, que é o ITR. No caso do imposto de renda, o ente público estabelece alíquotas variáveis, levando-se em consideração ao valor propriamente obtido pelo contribuinte a título de renda ou provento de qualquer natureza. Ou seja, até determinado valor, nós aplicaremos uma alíquota acima desse valor, outra alíquota acima desse valor ainda, outra alíquota, e assim por diante. Tá ok? Pois bem, no caso do imposto sobre a propriedade territorial urbana, o ente público ele pode também levar em consideração alguns elementos para se estabelecer alíquotas maiores ou alíquotas menores para a cobrança do IPTU. No caso exclusivamente do IPTU, nós temos alguns elementos que o ente público pode levar em consideração para aplicar o princípio da capacidade contributiva, como, por exemplo, o uso, o valor, a localização, a função social da propriedade. Veja, 4 elementos que o ente público pode levar em consideração para estabelecer alíquotas maiores ou menores, como sendo o uso do bem, o valor do bem, quanto maior o valor dele, mais ele pode majorar a alíquota, tá? Com relação à localização, o imóvel localizado em zonas mais valorizadas, ele pode cobrar uma alíquota maior, e imóveis localizados em zonas menos valorizadas, ele pode inclusive reduzir as alíquotas. E também com relação ao cumprimento da função social da propriedade, tá ok? Ou seja, um terreno que tem um imóvel ou uma casa construída, o ente público ele pode cobrar uma alíquota menor contra um terreno mal utilizado ou sem qualquer utilização, localizado, por exemplo, no centro da cidade, sem qualquer obra em cima, ele pode, logicamente, instituir uma alíquota maior a título de IPTU. E também com relação ao Imposto Territorial Rural, o ITR, um tributo que é de competência da União e que o ente público ele acaba levando em consideração para majorar ou reduzir a alíquota a produção da terra. Quanto mais eu produzo na terra, menor será a alíquota do Imposto Territorial Rural. E quanto menos eu produzo na terra, maior será a alíquota do ITR. Importante destacar, tá, doutores, que quando eu falo em capacidade contributiva, a aplicação da capacidade contributiva é destinada apenas a 3 tributos: o imposto de renda, o IPTU e o imposto territorial rural, não cabendo, por exemplo, ao ITBI e ao ITCMD também, tá ok? Outro princípio que é bastante utilizado é o princípio da não cumulatividade. Qual que é o objetivo do princípio da não cumulatividade? O princípio da não cumulatividade tem como objetivo evitar o que a gente chama de tributação em cascata, ou seja, cobrar tributo sobre tributo. Veja só, basicamente o regramento do princípio da não cumulatividade determina que a incidência do tributo vai acontecer apenas sobre o valor agregado em cada operação. Pois bem, quando ele fala em cada operação, significa que a gente consegue visualizar e aplicar o princípio da não cumulatividade apenas aqueles tributos que a gente denomina de tributos indiretos, ou seja, aqueles que incidem nas várias etapas de uma cadeia de produção. Veja só, quando nós falamos em uma cadeia de produção, vamos imaginar quando nós temos o fabricante, o atacadista, o varejista e o consumidor final. Normalmente é esse o caminho que a mercadoria ela faz. Ela sai da fábrica, vai para o atacado, do atacado vai para o varejo e o varejo vai para o consumidor final. Veja que em cada operação comercial eu tenho a incidência de tributos, inclusive sobre o mesmo produto. Então, para se evitar que o mesmo produto seja ou esteja incidido por vezes do mesmo tributo, nós aplicamos a regra da não cumulatividade. Ou seja, em cada operação, a aplicação do tributo
tá? Será realizada apenas sobre o valor que se agregou em cada operação. Como tributos indiretos, podemos citar o ICMS, podemos citar o IPI, o PIS e o COFINS também, tá ok? Pois bem, outro princípio do nosso ordenamento é o princípio da uniformidade geográfica. O que significa o princípio da uniformidade geográfica? O princípio, ele dita o seguinte, que é vedado à União estabelecer tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Olha que interessante. Esse princípio, ele é voltado exclusivamente à União. Por quê? Porque o que acontece? Quando a União ela vai instituir um tributo, ela deve instituir esse tributo de forma homogênea em todo o território nacional, não podendo fazer distinção de regiões. Por exemplo, eu não posso instituir um IPI com alíquota reduzida para uma determinada região e outra alíquota mais elevada para outra região do país. Então, quando o ente público ele vai instituir a alíquota do IPI, ele vai instituir um tributo federal, ele deve instituir de forma o quê? Homogênea em todo o território nacional. Mas lógico que, como toda boa regra, nós temos a exceção. No caso da exceção, nós temos que, salvo para promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Exemplo, a Zona Franca de Manaus. O ente público ele pode sim instituir, em sede de exceção, algumas alíquotas ou até isenções para uma determinada região, desde que essa redução tenha um objetivo, tá? Promover o equilíbrio e o desenvolvimento socioeconômico de cada região. Então, com relação a essa exceção, nós temos aí a Zona Franca de Manaus, que nós temos uma regra que isenta grandes empresas ao pagamento de inúmeros tributos federais. Tá ok? Neste bloco, ficamos por aqui. Até a próxima.